Bom dia, gente. Os slides que eu vou apresentar hoje eu deixei disponível na página, né, no grupo. E, enfim, vou esperar só um pouquinho para... Só tem 3 pessoas aqui, né? Infelizmente, parece que vamos ter que continuar usando esse esquema de live aqui. Não é a mesma coisa, obviamente, de dar aula presencial, mas vamos tocar, seguir em frente aí. Bom, a aula de hoje, eu dividi esse capítulo 2 em 4 partes. Então, essa seria a segunda parte do capítulo 2. Esse capítulo 2, vocês vão perceber depois que ele, na verdade, ele vai ser repetido depois no capítulo 3. Enfim, as partes desse capítulo 2 vão ser repetidas no capítulo 3, só que no contexto do modelo com mais variáveis explicativas do que o modelo de regressão linear simples, né? No modelo de regressão linear simples, você tem o y como variável dependente. Na verdade, esse vai acontecer a mesma coisa com o modelo de regressão linear múltipla, só que do lado direito você só tem uma única variável explicativa, o x, né? No modelo de regressão linear múltipla, nós vamos poder usar mais variáveis explicativas do que simplesmente uma única, né? Tá? Então, a aula de hoje, ela compreende o seguinte: a apresentação da hipótese crucial do modelo de regressão, que na verdade a gente já viu, né, esperança de u dado x igual a zero, e usar essa hipótese crucial para encontrar uma forma de estimar os parâmetros beta 0 e beta 1 do modelo de regressão linear simples, né? O MRS. E nesse processo, vou apresentar para vocês, a título de revisão, inclusive, a lei das esperanças iteradas, ou esperança total, a lei da esperança total, e vou falar para vocês sobre... e a gente vai chegar, então, à fórmula, o critério, o estimador, né, desses parâmetros beta 0 e beta 1. Nesse caminho, algumas definições vão ser apresentadas, né? A primeira coisa que eu gostaria de fazer é exatamente lembrar qual que é a hipótese, isso que ele está chamando de hipótese crucial, né? Por que ela é crucial? A gente vai responder essa pergunta logo adiante. Mas essa hipótese crucial, ela diz então que a média do erro U, né, condicional no valor de x, é zero. Por que isso aí poderia ser... Quer dizer, você pode entender isso então como exogeneidade contemporânea, mas para explicar isso aqui, realmente eu teria que... basicamente o que você está falando aqui é que o erro do indivíduo I, ele é média independente do valor da variável x para esse mesmo indivíduo. Mas enfim, isso aqui é meio abstrato, talvez no primeiro momento. Mais para frente eu posso voltar nisso aqui. Não é importantíssimo entender isso aqui. Por isso que eu vou seguir. E uma questão importante é o seguinte: como a gente está no mundo das variáveis, dados observacionais, o que acontece é que a variável x não está sob nosso controle, né? Então, se você observa, vamos supor que x fosse a escolaridade. A escolaridade foi o resultado de uma decisão do indivíduo I, né? Então, ela também, para o econometrista, é como se ela fosse uma variável aleatória. Portanto, então, essa esperança de U dado x, ela também é uma variável aleatória, porque ela depende de x, que é uma variável aleatória. Tá? Só para saltar esse ponto. Então, vamos só lembrar da interpretação mais concreta, vamos dizer assim, aplicada a um exemplo específico do que seria a esperança de U dado x, né?
Então, suponha que você tivesse lá salário em função de escolaridade, segundo esse modelo econométrico aqui de regressão linear simples. Né? Você tem um intercepto beta zero e você tem um coeficiente associado EDUC, que é o beta 1. Né? E tem o choque aleatório, que envolve todas as outras variáveis que afetam o salário, mas que não estão colocadas nessa parte a beta 0 mais beta 1 EDUC. Né? E aí você poderia pensar, por exemplo, fixar a ideia de que U é a própria habilidade individual. Obviamente tem uma série de outras variáveis que afetam o salário. Para fins de exemplo, né, vamos admitir que U é a própria habilidade individual. Então, quando você assume que a esperança de U dado EDUC é zero, você está falando, nesse caso aqui, se eu fixei U igual a habilidade individual, você está falando que a esperança da habilidade individual, dado que eu sei quantos anos aquele indivíduo estudou, é zero. De outra maneira, você está falando o seguinte, que você não tem como falar nada sobre a média da habilidade individual se você conhece a escolaridade do indivíduo. Então vamos admitir que isso aí seja verdade, né? Obviamente é difícil sustentar isso, né? Porque você sabe, o sujeito estudou 10 anos. Qual que é a média de habilidade dele? Qual a habilidade esperada para ele, né? Vamos supor que tivesse uma escala de 0 a 10 para habilidade. Um indivíduo que estudou 10 anos, vamos supor que a habilidade média dele fosse 5. Agora, um indivíduo que estudou 20 anos, você imagina que a habilidade dele seja maior do que o que estudou só 10 anos, né? Ou seja, aquela classe de indivíduos que estudaram mais, né, 20 anos, ela deve ter uma habilidade média superior, você espera, né? Tem uma habilidade média superior do que a classe de indivíduos que estudaram só 10 anos. Tá? Aí você pode pensar em toda uma lógica, uma explicação para justificar essa violação da hipótese crucial. Mas o objetivo aqui desse exemplo é exatamente demonstrar como é que a interpretação prática dessa hipótese crucial. Tá? Aí, agora vamos partir para o seguinte. Eu quero mostrar aqui que essa esperança de U dado x igual a zero, ou seja, a hipótese crucial do modelo de regressão linear simples, ela garante essas três outras condições aqui. Que a esperança incondicional de U é zero, que é a condição 2 aqui, que a esperança dessa nova variável aleatória, que é o resultado da multiplicação de U por x, também é zero. Tá? E ainda isso garante que a covariância entre a variável aleatória U e a variável aleatória x também é zero. Aí, para mostrar isso aqui, eu vou usar essa lei, primeiro, para mostrar que a esperança incondicional de U, né, é zero também, por conta da esperança de U dado x ser zero, que é a hipótese crucial. A gente precisa, então, dessa lei das esperanças iteradas, ou lei da esperança total. O que essa lei da esperança iterada, ou lei da esperança total, fala? Ela fala que a esperança de uma variável aleatória U é a esperança das esperanças condicionais, no caso, da esperança condicional de U em x. Né? Tá? Aí o que acontece? Como a esperança de U condicional em x é zero, a esperança de zeros é também zero. Então, basicamente isso aí. E aí eu estou remetendo vocês aqui o seguinte: se vocês quiserem esmiuçar um pouco mais essa lei das esperanças iteradas, ou lei da esperança total, olhem lá na página 42 a 45 do apêndice B, que está na página do curso. Tá? Então vamos seguir aqui. Então eu quero mostrar uma coisa. Está demonstrado então que a esperança de U, ou seja, é zero. Ou seja, a esperança incondicional de U é zero. A hipótese crucial implica nisso, nessa esperança de U igual a zero. Vamos partir para ainda a interpretação dessa esperança de U. A esperança incondicional de U é zero. Né? Isso aí está apresentado ali, está demonstrado. Agora vamos só pensar um pouco mais sobre essa lei das esperanças iteradas ou lei da esperança total. Né? Então, suponha que você saiba que na população o IRA médio das mulheres é 3,5 e o IRA médio
dos homens seja 3,2. Tá? Como é que eu conseguiria saber qual que é o IRA médio da população, na população, né? Independentemente do sexo da pessoa? Você sabe que o IRA médio das mulheres é 3,5, o IRA médio dos homens é 3,2. Né? Bom, se você sabe que 50% da população é mulher e o outro 50% é homem, então o que você vai fazer aqui? Você vai calcular o IRA não condicional, que é a esperança do IRA aqui, igual a 50% de probabilidade de ser uma mulher, né? Multiplicado pelo IRA esperado de uma mulher, que é 3,5, tá? E 0,5 vezes o IRA esperado de um homem. Tá? Então, no final das contas, você tem 0,5 vezes 3,5 mais 0,5 vezes 3,2. Você tem, então, que o IRA médio na população é 3,35. Tá? No nosso caso da hipótese crucial, você está assumindo que a esperança de U condicional em x é zero. Então, se você tivesse, por exemplo, x assumindo 1 ou 0, né? Vamos supor que tivesse 50% também de chance de acontecer 0 ou 1. Então, você teria 0,5 vezes 0 mais 0,5 vezes 0 dá 0 mesmo. Então, isso aqui só para mostrar, fazer um exercício mental aqui da aplicação dessa lei das esperanças iteradas. Né? Tá? Então é o seguinte, vamos seguir aqui então agora para mostrar que a esperança dessa nova variável aleatória, que é a multiplicação da variável U por x, né, é zero. Então o que acontece é o seguinte, você pode usar a lei da esperança total e esperança iterada também para demonstrar isso aqui. Né? Porque a esperança de Ux é a esperança da esperança de Ux dado x. O que acontece? Como a esperança de Ux dado x, se você conhece x, é como se x deixasse de ser uma variável aleatória aqui. Né? Você conhece, você já sabe qual é o valor dele. Então, x sai dessa esperança de Ux dado x, fica essa igualdade fica, então, x multiplicado pela esperança de U dado x, e porque pela propriedade de linearidade do operador de esperança matemática. Tá? Então, você está falando, então, que a esperança da esperança de Ux dado x é a esperança de x multiplicado pela esperança de U dado x. Né? Mas você sabe que a esperança de U dado x é zero, portanto, x multiplicado por zero é zero mesmo. Né? Ou seja, a esperança de zero é zero. Então, por conta da hipótese crucial, a esperança de U dado x é zero, você sabe que a esperança de U é zero, ou seja, a esperança não incondicional de U é zero. Você sabe que a esperança de Ux, essa nova variável aleatória, multiplicado por x, também é zero. E, finalmente, você consegue também mostrar que se a hipótese crucial for verdadeira, a covariância entre U e x é zero. E é bastante simples também, porque você aplica a própria definição de covariância, que seria essa aqui, a esperança de Ux menos a esperança de U multiplicado pela esperança de x. E aí você substitui aqui, como a esperança de U você já demonstrou que é zero, e a esperança de Ux você também já demonstrou que é zero, essa covariância vai ser zero também. Tá? Então, o que fica dessa parte aqui é exatamente isso aqui. Ao assumir, ao assumir que a hipótese crucial, ou seja, que a esperança do erro condicional na variável x é zero, você está garantindo que a esperança não condicional ou incondicional de U é zero e que a esperança de Ux também é zero. E por conta desses dois resultados aqui, você garante também que a covariância de U e x é zero. Tá? Portanto, assumir que a esperança de U dado x é igual a zero é suficiente para garantir todas esses três outros resultados. Né? Tá? Portanto, a esperança de U dado x igual a zero é um pressuposto, uma suposição, uma hipótese mais forte do que você assumir que a esperança de U igual a zero, a esperança de Ux igual a zero. Tá? Ou simplesmente assumir que a covariância de U e x é zero.
Gente, alguma questão, algum ponto até agora? Porque essa aqui termina a primeira parte da aula, que é justamente revisar qual que é a hipótese crucial, que é a esperança de u dado x igual a zero, né? Ou seja, a média condicional do erro em x é zero. A gente fala que o erro é média independente de x. São duas formas diferentes de falar que a esperança de u dado x é zero. Mostrar esse encadeamento aí, né? Que a esperança de u dado x igual a zero implica que a esperança não condicional de u é zero, ou incondicional de u é zero, a esperança de ux é zero e a covariância entre o x é zero, por conta de eu ter assumido que a hipótese crucial, né? Tá? E apresentar essa lei das esperanças total, ou lei das esperanças iteradas, que foi a lei que a gente utilizou aqui para mostrar esse encadeamento aqui de consequências, né, da hipótese crucial. Bom, vamos partir agora então para a utilização dessa hipótese crucial para derivar a para essa pergunta aqui, né? Como é que eu consigo encontrar que condição? Na verdade, a questão que eu quero colocar para vocês é assim: a hipótese crucial, se ela realmente é verdadeira, ela permite que a gente consiga identificar os parâmetros do modelo, ou seja, encontrar estimativas para beta 0 e para beta 1 com base nos dados. Vamos pensar só em obter estimativa. Na verdade, a identificação é um pouco vai além de simplesmente estimar um valor para beta 0 e beta 1. Mas a questão que eu quero falar para vocês é o seguinte: se a esperança de u dado x é igual a zero, ela é verdadeira, isso nos dá a condição de encontrar uma estimativa para beta 0 e beta 1 se eu tiver em mãos uma base de dados, tá? Uma amostra aleatória de dados. Então, antes de seguir, é importante a gente definir esses dois conceitos aqui. Do que seria o modelo populacional de regressão linear, seria às vezes você coloca o índice I aqui para falar que você, né, para referenciar um indivíduo, mas na maior parte das vezes o Woodridge usa sem o subscrito I aqui. Entendido que você está tratando de um indivíduo, né? A gente está trabalhando nessa primeira parte do livro, que vai compreender essa matéria inteira, com dados de seção cruzada ou corte transversal. Você está pegando vários indivíduos para um tempo fixado, né? Para um período de tempo fixado, uma semana, um mês ou um ano. O fato é que todos esses indivíduos são observados naquele período. Então você está admitindo que, quer dizer, a definição do que seria o modelo populacional de regressão linear simples. Então, YI igual a beta 0 mais beta 1 XI mais o I. Tá? Se você obtém uma estimativa para isso aí, ou seja, encontra um número que diz qual que é o valor, que é uma estimativa do beta 0, um número que é uma estimativa do beta 1, você encontra também uma estimativa para o erro aqui, que a gente está chamando de um I-chapéu, você pode colocar esse mesmo modelo na forma amostral aqui, né, que o modelo de regressão amostral simples é o YI chapéu, que no caso aqui é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu XI. Esse aqui seria a estimativa do YI, portanto seria o YI chapéu, mais uma estimativa do erro, que a gente vai chamar de resíduo, né? Se o I chapéu é a diferença entre o YI observado e o YI estimado. Então, duas maneiras de você recuperar o valor de YI. Se você conhecesse os parâmetros populacionais, né, beta 0 e beta 1,
você substituir o valor de xi, substituir o valor do choque aleatório aqui, o i, encontraria o valor de yi. Uma outra forma seria você encontrar a estimativa do yi com base nas estimativas dos parâmetros beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, e somar a isso o resíduo. Tá? Vamos seguir aqui, né? Então, você tem essas duas definições aí. Modelo de regressão populacional e modelo amostral. Né? O amostral é esse que você colocou chapeuzinhos ali nos parâmetros e no erro. Né? Então, a questão que a gente busca responder agora é como é que eu encontro, então, essas estimativas aí, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. E a resposta para isso passa por justamente aceitar que a hipótese, usar eu vou tentar melhor aqui a conexão. Bom, vou seguir aqui. Então, eu gostaria que, nesse ponto aqui, vocês tivessem em mente os elementos fundamentais para a gente dar sequência à aula. Né? Quais seriam esses elementos? Primeiro, que a esperança de U dado X é igual, no caso aí, a esperança de U que é igual à esperança de UX, que é zero. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou usar o fato da esperança de U ser zero para encontrar o estimador do beta zero, ou seja, o beta zero chapéu, e utilizar depois a esperança de UX é igual a zero para encontrar uma fórmula, um critério, um estimador para o beta 1 chapéu. Então é o seguinte, vamos admitir que a gente tem uma amostra aleatória lá de pares de valores de x e y, que eu estou colocando dessa forma aqui. Né? Essa chave aqui, entre parênteses x e y, isso, para representar um par, né? Um valor, por exemplo, de escolaridade e salário do indivíduo I, e com esse I, e isso sendo observado para N indivíduos, né? Nzinho indivíduos. Tá? E aí, o que eu quero falar, eu acabei de falar para vocês, admitindo que a hipótese crucial é verdadeira, você sabe então que essas três condições aqui subsequentes elas são atendidas, são garantidas, né? São garantidas por conta de você ter, por conta da hipótese crucial ser verdadeira. Bom, e aí vamos lá então. Vamos derivar então ele está chamando de estimativa, você poderia pensar isso também, estimativa ou estimador, né? De método dos momentos ou mínimos quadrados ordinários. Qual que é o procedimento que a gente vai adotar aqui? Então, se a esperança de U é zero, uma vez que você assumiu, está confiante de que a esperança de U dado x é zero, né? Então, se a esperança de U é zero, aí você pode impor isso diretamente aos dados. Tá? Mas antes disso, você tem que entender o que é o erro do modelo. Né? Qual que é a definição de erro do modelo? A definição de erro do modelo U, ele é definido como aquilo que você observa para Y, menos aquilo que você estimaria para ele. Né? Só que aqui no caso, com o próprio parâmetro populacional, né? Os parâmetros populacionais. Então, Y menos o beta 0 menos beta 1x é o que a gente chama de erro do modelo. Você está falando, então, que no caso do modelo de regressão linear simples,
Tá? A sua estimativa do y é beta 0 mais beta 1x. Tá? Por isso que fica y menos beta 0 menos beta 1x. Né? Que é y menos o y chapéu. No caso aqui, você está estimando com base nos próprios parâmetros populacionais. Você não conhece os valores de beta 0 e beta 1 na realidade. Tá? Bom, de toda maneira, você vem aqui, então, substitui no lugar de U a própria definição dele. Ao fazer isso, então, você está falando que a esperança de y menos beta 0 menos beta 1x deve ser zero na população, porque você admitiu anteriormente que a esperança condicional de U condicional em x é zero. Ou seja, a hipótese crucial te informa que na população, como a hipótese crucial está admitindo que é verdadeira, essa hipótese garante que a esperança de U seja zero na população. E U é definido como y menos beta 0 menos beta 1x, no caso do modelo de regressão linear simples. Você simplesmente está fazendo essa substituição. Tá? Então, esse método de derivação dos estimadores que a gente usa aqui, que chama método dos momentos, ele vai, então, impor essa condição de média incondicional de U ser zero aos dados. Tá? Aí, o que é uma média? Né? Uma média é a soma dos valores da variável dividido pelo número de observações que você tem naquela variável. Então, traduzindo essa condição, esperança de U igual a zero, para uma amostra de dados, o que você está falando é que a n-1, né? Ou seja, está dividindo por n aqui, né? Do somatório dos valores de U chapéu, porque o I chapéu é o análogo do U, né? Ou seja, o resíduo é a estimativa do erro. E está substituindo aqui no lugar do beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, porque você não observa o beta 0. O beta 1 chapéu são justamente as incógnitas aqui que você está tendo, do seu problema. Né? Bom, aqui. Então, você está impondo essa condição, esperança de U igual a zero aos dados. Ou seja, falando que a esperança, que a média dos UI chapéu é zero. A média de UI chapéu, então, é o UI chapéu, somatório do UI chapéu dividido por N. Onde o UI chapéu é exatamente o Y menos o beta 0 chapéu menos o beta 1 chapéu XI. Então, guardem essa condição 7, que fala, então, que a média dos resíduos do chapéu, né, é zero. Tá? Então, aí fica esse somatório de variando de 1 até n de y menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu x. Isso deve ser zero. A equação 7. Bom, vamos seguir. Bom, então agora vamos para a segunda condição que a gente tem por conta da hipótese crucial. Então, o que aconteceu foi o seguinte, até onde eu tinha ido, né? Você tem essas duas equações aqui, que são os resultantes da aplicação da imposição à amostra, que a esperança de U seja zero e que a esperança de UX seja zero. Na primeira condição aqui, a gente encontra, então, beta 0 chapéu. Então, para isso aqui, a gente precisa usar algumas propriedades do somatório. Tem que n-1 somatório desses termos que estão entre parênteses. Né? Então, n-1 multiplicado por a soma, o somatório de uma soma é a soma dos somatórios. Então, n-1 multiplicado pela somatório de yi menos n-1 multiplicado pelo somatório de beta 0 chapéu
menos n menos 1 somatório de beta 1 chapéu xi, que é o que está nessa primeira linha aqui. E aí você vai usar então outras propriedades de somatório aqui. Para esse primeiro termo aqui, nós vamos deixar do jeito que está, porque isso aqui basicamente é a média amostral de y, né? É a soma dos valores de y dividido por n. Tá? O segundo termo aqui o segundo termo, n menos 1 multiplicado pelo somatório de beta 0 chapéu. Mas beta 0 chapéu é um valor constante que a gente desconhece, mas que está tentando obter. O somatório de uma constante é n vezes aquela constante. Então, você tem que n menos 1 multiplicado por n vezes essa constante, que no caso é o beta 0 chapéu. E esse terceiro termo aqui é, então, menos n menos 1 multiplicado pelo somatório de uma constante, que é o beta 1 chapéu, por uma variável, que é xi. Tá? Então, isso aqui, no final das contas, então, o somatório de uma constante multiplicado por uma variável, essa constante ela sai do somatório de tal maneira que fica aqui menos beta 1 chapéu n menos 1 multiplicado pelo somatório de xi. Tá? Então, o somatório de uma constante multiplicado por uma variável é a variável multiplicada pelo somatório a constante multiplicada pelo somatório dessa variável aqui, indexada com xi, né? Indexada com i aqui. Bom, e aí no final das contas você tem então que a n-1 somatório de y menos beta 0 chapéu menos beta 1 xi é a mesma coisa de que a média amostral de y menos beta 0 chapéu menos beta 1 x chapéu, né? Ou x barra, que é a média amostral de x. Mas isso aqui, essa condição aqui, está falando que esse lado esquerdo deve ser igual a zero. Né? Impondo isso, indo mais à frente, né? Usando esse resultado anterior aqui, isolando o beta 0 chapéu do lado esquerdo, eu tenho então que o beta 0 chapéu é a média amostral de y menos beta 1 chapéu vezes a média amostral de x. Tá? Mas aí você pode falar, não, mas isso aqui eu não conheço o valor do beta 1 chapéu. Eu conheço a média porque eu tenho n pares y e xi, né? Posso pegar os valores de y, somar todos eles, dividir por n. Fazer a mesma coisa para x. Soma os valores de x e divido por n. Mas o beta 1 chapéu eu ainda não conheço. Então, essa equação 9, ela ainda não te dá o resultado, né? como obter o beta 0 chapéu. Para encontrar a solução do sistema, eu preciso então usar a segunda equação, né? Que é n-1 somatório de x e o i chapéu igual a zero. Tá? Então, usando essa equação, eu tenho aqui que xi multiplicado por yi yi menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu xi, né? Só que eu substituo no lugar do beta 0 chapéu aquilo que era a equação 9, que falava então que da primeira equação do sistema de equações, eu encontrei que o beta 0 chapéu era a média amostral de y menos a beta 1 multiplicado pela média amostral de x. Substituindo isso aqui, o que a gente vai encontrar então é que somatório de xi menos a média amostral, né, vai ser igual, passando o termo lá para o lado direito, vai ser igual ao beta 1 chapéu com sinal positivo, né, multiplicado por xi vezes o xi que está associado ao beta 1 aqui, menos o x barra. Então, quer dizer, se vocês olharem isso com calma, vocês vão perceber que essas duas equações aqui elas são equivalentes, né? Tá? E aí, por fim, você pode, então, encontrar que o beta 1 chapéu, colocando o beta 1 em evidência do lado esquerdo, ele vai ser igual ao somatório de xi, né, yi menos y barra, dividido pelo somatório de xi multiplicado por xi menos x barra. Tá? Ou seja, essa equação 11 aí.
Tá? Só que isso aqui é uma coisa que as pessoas que veem isso a primeira vez ficam confusas, né? Mas tem três maneiras alternativas de você colocar, duas maneiras alternativas a esse xi multiplicado pelo desvio de y em relação à sua média, e no denominador aqui, somatório de xi vezes o desvio de x em relação à sua média, né? Isso que está no numerador aqui é a mesma coisa do desvio de x em relação à sua média menos multiplicado pelo desvio de y em relação à sua média, e o que está aqui no denominador é a mesma coisa da soma dos quadrados dos desvios da variável x. Quer dizer, os valores de x menos, menos a média ao quadrado. Né? E se você divide o numerador e o denominador por n-1, você está fazendo uma operação que se cancela, né? Então você poderia falar também que o beta1 chapéu é simplesmente a covariância amostral entre x e y dividido pela variância amostral de y. Tá. Vendo que só tem 5 pessoas participando, né? Mas vamos seguindo aí. Então, o beta1 chapéu guarda essa fórmula aí, né? Essa equação 11, né? É a própria covariância amostral entre x e y dividido pela variância de x, variância amostral de x. Finalmente, então, agora a gente já tem então, os dois estimadores, né? O estimador de beta 0 é beta 0 chapéu, o beta 0 chapéu vai ser y barra menos beta 1 chapéu x barra, a equação 9. O estimador do beta 1 chapéu é essa equação 11 aqui. O fato é que, se você dispõe então de uma base de dados, de uma amostra aleatória, você aplicando essas fórmulas aí, você vai estar encontrando um valor numérico para o beta 0 chapéu, para o beta 1 chapéu. A gente chama isso de uma estimativa para beta 0, uma estimativa para beta 1 usando o estimador, que é a fórmula, né, o critério. Uma condição adicional que a gente percebe aqui, que é necessário para você usar essa fórmula 11, é que o denominador dessa fórmula seja diferente de zero, né? Se ele for zero, um número dividido por zero é indeterminado. Então, uma condição que você assume é que xi menos x barra, a somatória de xi menos x barra aqui ao quadrado tem que ser, como a soma de números positivos, né? Ao invés de falar que é diferente de zero, você já fala que ele tem que ser estritamente maior que zero. Que é essa condição aqui, para que você possa, então, aplicar essas fórmulas, esses estimadores 9 e 11 aí, né? Ou seja, que a soma dos quadrados dos desvios de x de x tem que ser maior que zero, ou a variância amostral de x é zero, é maior do que zero. Ou seja, o denominador da fórmula 11 aí tem que ser estritamente positivo. Aí, só para mostrar para vocês como que você pode violar isso aí, mesmo fazendo tudo certo, é o caso, por exemplo, se você está pensando naquele modelinho lá do salário em função de escolaridade, wage em função de educ, né? Se você tiver todo mundo da amostra com o mesmo nível de escolaridade, o que vai acontecer é que quando você fizer, se todo mundo tem 12 anos de escolaridade, a média de todo mundo, se todo mundo tem 12 anos de escolaridade, a média da escolaridade nessa amostra vai ser também 12, né? Vai ficar 12 menos 12, 12 menos 12, a soma de zeros vai dar zero. E aí você não vai conseguir aplicar aquela fórmula ali. Esse estimador de métodos momentos, por que a gente está chamando de métodos momentos? Porque você impôs que a esperança de U é zero e que a esperança de UX é zero, né? Você impôs essas duas condições que decorrem do fato de você ter assumido primeiramente a hipótese crucial, né? Que a esperança de U dado x é zero. Essas fórmulas 9 e 11, esses estimadores, eles são também obtidos de outra maneira, diferente dessa do método momentos, que a gente vai ver com calma nas aulas seguintes. Mas a gente encontra essas mesmas fórmulas se a gente minimizasse a soma dos quadrados dos resíduos. Ou seja, o somatório
de UI chapéu quadrado, com relação a beta 0 e beta 1. Né? São beta 1 chapéu e beta 1 chapéu. A gente encontra essas mesmas fórmulas aí, e esse método é chamado de método dos mínimos quadrados ordinários. Portanto, esse estimador 9 e esse estimador 11 eles são também chamados de estimadores de MQO, ou de mínimos quadrados ordinários. Tá? Mas, obviamente, quando você chama esses estimadores de MQO, você tá admitindo você seguir um outro procedimento para chegar até eles. Né? Se você chama essa equação 9 e 11 como estimadores métodos, estimadores MM, estimadores métodos momentos, você está admitindo que você impôs momentos populacionais aos dados, né? E com base nessa imposição você encontrou os estimadores. Você seguiu a partir de 2 pontos diferentes. No MM é a imposição dos momentos populacionais aos dados, no MQO é a minimização da soma dos quadrados resíduos, e você chegou ao mesmo ponto que são esses estimadores 9 e 11. Né? Portanto, é comum chamar isso aí de estimador de MQO. Né? Bom, então se você teve lá uma estimativa para o beta 0, tá? Eu estou chamando de beta 0 chapéu, uma estimativa para o beta 1, que eu estou chamando de beta 1 chapéu, se você substituísse esses valores lá, você teria então que o y de chapéu, por exemplo, se o beta 0 fosse 2 mais 3xi. Essa é a função de regressão amostral. E essa função de regressão amostral é uma equação linear em xi aí, né? O que é o beta 0 chapéu? É o valor estimado para yi quando xi é 0. E o que é o beta 1 chapéu? É a derivada de y de chapéu com relação a xi. Tá? Então você está falando o seguinte, pensando em variações infinitesimais, né? Mesmo que fosse variações um pouco maiores, um ΔX igual a 1, por exemplo. Você falou assim, a escolaridade aumentou em um ano. Qual que é o efeito disso, o efeito estimado disso em y? Né? O efeito estimado é o próprio beta 1 chapéu. Tá? Tem 4 pessoas só aqui, né? Então, gente, alguma questão, por favor, falem aí ou me mandem depois uma questão, mas eu resumiria essa aula da seguinte maneira, né? Eu vou voltar nos principais tópicos que a gente viu aqui nessa aula. Primeiro, a hipótese crucial, esperança de U dado x igual a 0. Admitindo que isso aí é verdade, então você tem esse encadeamento aqui, né? Que a esperança de U dado x igual a 0 implica nessas duas condições, esperança de U igual a 0, esperança de x igual a 0. Ou seja, a média incondicional de U é 0, a média dessa nova variável U multiplicado por x é 0. De posse dessas duas condições aqui, impondo essas duas consequências da hipótese crucial aqui aos dados, eu encontro uma forma de estimar o beta 0 chapéu, o beta 0 e o beta 1. E vou chamar isso de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Ao fazer esse procedimento de impor, então, com a esperança de U igual a 0, eu encontro, impondo isso à amostra, né, encontro o estimador de beta 0, que eu estou chamando de beta 0 chapéu, que é a equação 9 aqui. Beta 0 chapéu igual a y barra menos beta 1 chapéu x barra. E usando esse resultado 9 aqui, a segunda equação do sistema, né, que é a decorrente da imposição da esperança de ux igual a 0 aos dados, tá? Você encontra, então, essa equação 11, que é o estimador do beta 1 chapéu. De tal maneira que eu posso pegar os dados observados de y e x, aplicar essa fórmula aqui, encontrar o valor do beta 1 chapéu, né? Calcular também a média amostral de y, a média amostral de x, e fazer essa conta aqui, encontrando então a estimativa do intercepto, né?
Tá? E uma outra condição para a gente aplicar essas fórmulas 9 e 11, que são os estimadores método dos momentos, ou métodos mínimos quadrados, ou estimador métodos de mínimos quadrados ordinários, ou simplesmente estimador MM ou estimador MQO, tá? Para